Olá, tudo bem? Essa aula é para você, tutor de Bulldogs e Pugs. Tá? Eu vou falar um pouquinho das principais doenças de colunas e articulares que cometem bastante essas raças. Tá? Meu nome é Ricardo Lopes, né? Eu sou veterinário, né? Formado pela USP, tenho pós-graduação em ortopedia pela USP. Sou autor desse livro aqui, Fisiatria em Pequenos Animais. Sou presidente da Associação Nacional de Fisioterapia Veterinária e sou proprietário da Physiocare Pet, né? Hoje, nosso objetivo é chegar a 220 unidades em todo o Brasil. Aqui no final da aula, eu até deixo quais são os endereços. E você pode também ver também um pouco no nosso site, tá? Bom, quais são os temas que eu vou abordar aqui? Quais as principais doenças em ortopédicas e de colunas nos bulldogs? Tratamento com fisioterapia ou cirurgia? Tá? E como diagnosticar precocemente e prevenir essas doenças? Quais são as principais doenças ortopédicas de coluna dos bulldogs? Né? Saiu esse artigo aqui de 2020, avaliando bulldogs ingleses, né? São 28 bulldogs, que viu que um terço deles tinha luxação medial de patela. Quase metade das articulações tinham displasia de cotovelo. Mais da metade de todas as articulações tinham displasia de quadril. 3 a cada 4 animais têm displasia de quadril grau C, D ou E, que é o pior de todos. Mais de 75%, 78,2% apresentava alguma malformação vertebral, como por exemplo hemivértebra. Eu sou suspeito, eu acho que é a raça que eu mais gosto de atender, gosto muito de atender Bulldog, né? Mas olha só como a porcentagem é grande de alterações, tá? Então é importante vocês já desde filhote saberem que provavelmente 1 a cada 2 Bulldogs vai ter algum problema de coluna ou articular, tá? Então a gente precisa olhar isso com muito carinho, tá? Bulldog franceses também seguem a mesma linha e o Pug também. Eu vou explicar por quê. Bom, a luxação de patela, aqui na nosso YouTube tem uma palestra de luxação de patela, vocês podem depois acompanhar, tá? Mas a luxação de patela, aqui a patela, aqui é o fêmur, aqui é a tíbia, né? O que acontece é uma rotação óssea, né? E nós temos 4 graus de luxação de patela. O grau 1, a patela você pode empurrar para fora, você sente ela sair, mas ela volta sozinho. Já no grau 2, ela sai e você consegue reposicionar essa patela, o próprio animal consegue reposicionar a patela. A patela sai aqui do local dela e faz uma hiperextensão, ele reposiciona a patela local. Até aí, até o grau 2, excelente, vamos fazer fisioterapia. Grau 3 é cirúrgico. Então, grau 3, a patela está sempre para fora e volta. Então, quanto antes de diagnosticar, melhor, para que não evolua para um grau 3 ou grau 4. O grau 4 é o pior de todas, as cirurgias são bem complexas. Vocês podem ver aqui na aula que eu gravei aqui do YouTube. Ruptura do ligamento cruzado cranial também comete bastante essas raças, né? Então, aqui nós temos o fêmur, temos a tíbia aqui de baixo, a fíbula e o menisco aqui no meio da articulação. O que acontece é que esse ligamento cruzado cranial ele fica sob tensão por muito tempo na vida do paciente e piso liso, subir e descer escada, tudo isso vai sobrecarregando esse ligamento que ele vai degenerando com o tempo. Imagina uma corda de sisal que vai rompendo fio por fio até o momento que tem um esticar mais forte, né? E se acaba aqui rompendo esse ligamento. Tá? Então você vem aqui e acaba rompendo esse ligamento. Uma das técnicas bem utilizadas é a cirurgia de TPLO. O que é a cirurgia de TPLO? A gente sabe que os pacientes têm uma angulação errada aqui desse osso. E o que ele faz um corte e gira esse osso para fazer o que a gente chama de TPLO, né? E aí, rotacionando esse osso, né, a gente consegue estabilizar esse joelho, né? Vamos reparar agora que esse joelho ainda não está rotacionado, então esse joelho está aí com uma angulação de 25 graus, que normalmente os cães têm. E aí, quando você faz o corte, você rotaciona, você diminui essa força aplicada nesse osso aqui de baixo, então você acaba estabilizando esse joelho. Ó, o joelho vai rotacionar, esse joelho vai ficar estável. E como é uma fratura, né, o que a gente chama de osteotomia, a gente tem que vir aqui e colocar uma placa para estabilização. Tá? Essa é uma das principais cirurgias para joelho.
Displasia de cotovelo, tá? Metade das articulações tem displasia de cotovelo, lembre-se disso. É importante radiografar o cotovelo, né? Você pode ter essas malformações aqui também. Displasia de quadril, 75% deles com displasia de quadril é bastante coisa. O que é a displasia de quadril? Então, nós temos aqui um achatamento da cabeça do fêmur, uma incongruência, um achatamento da cabeça do fêmur e um arrasamento desse acetábulo. Isso leva a uma instabilidade ainda maior e o organismo, para tentar estabilizar, ele aumenta a superfície de contato, ele aumenta aqui o colo femoral, isso dá bastante artrose, bastante dor nesse paciente. Tá? A gente tem uma aula só sobre displasia de quadril aqui no nosso YouTube também. Tá? E esses animais, tanto os pugs quanto os bulldogs franceses e ingleses, eles têm muita predisposição à obesidade. A obesidade é uma doença seríssima. Ela reduz 2 anos o tempo de vida do seu animal. Se ele viveria 14 anos, viveria somente 12, é uma redução de 15%. Se você pegar um ser humano adulto de 80 anos e você pôr uma redução de 15%, você está reduzindo 12 anos o tempo de vida dele. Quer uma comparação? O cigarro reduz apenas 6 anos. A obesidade em cães mata 2 vezes mais do que o cigarro no homem. Tome muito cuidado com isso. O cigarro mata, né? Você não está ali fumando, você engasga e morre. Não, o cigarro ele vai predispor a várias outras doenças, assim como a obesidade. A obesidade aumenta o risco de tumores, aumenta problemas com diabetes mellitus, problemas articulares e de coluna, problemas de pâncreas, hepáticos, cardiopulmonares. Por isso que ele reduz 2 anos do tempo de vida, tá? Então, você precisa tratar agora a obesidade do seu paciente. Bom, e eu acho que a doença mais comum, né, em bulldogs e pugs é a hemivértebra. Eu gosto de mostrar esse trabalho porque, sinceramente, eu me formei em 2008 lá na USP e eu não ouvi falar sobre hemivértebra na faculdade, porque é uma doença que não existia praticamente. Olha só esse levantamento aqui na Unesp de Botucatu. Pegaram 774 cães, viram 1.047 alterações e somente uma hemivértebra. Foi num pastor alemão. Por quê? Porque nessa época quase não existia bulldogs e pugs. E por que você tem tanta incidência? Olha só, pegaram essas 3 raças clinicamente normais, sem alteração neurológica nenhuma, radiografaram esses pacientes e olha o que viram. Bulldogs franceses, 93,5% têm malformação vertebral. Ingleses, 75%, pug, 73%. Então, se você tem uma dessas raças, muito provavelmente tem uma má formação vertebral. E por que a má formação vertebral? Por causa dessa cauda bonitinha, que é de parafuso, né? Então, o que aconteceu? Os criadores selecionaram a parte bonita, que é essa cauda em parafuso. Só que a cauda faz parte da coluna. Então, essa cauda em parafuso é uma má formação da coluna. Então, eles selecionaram os genes para isso. Por isso que mais de 90% dos bulldogs vão ter hemivértebra. Tá? Então, é muito complicado. Existem vários tipos de malformações vertebrais. Tá? O que acontece bastante em bulldogs é hemivértebra, vértebra em bloco e espinha bífida. Tá? Então, são essas malformações. A vértebra não é mal formada, tá vendo? Não é tão bem formada. E aí você tem vários tipos de compressões. Quando a gente olha o raio-x, a gente não consegue enxergar o disco, exceto se ele estiver calcificado como esse aqui, tá? Então, a gente vai ver sempre essa cabecinha do cavalo, ver se ela está ok, mas quando a gente olha aqui, a gente vê alguma coisa estranha aqui, né? Repara essas vértebras normais e olha essa vértebra aqui, ó, toda torta. Isso aqui é uma hemivértebra. A hemivértebra normalmente não causa um problema grave, mas ela vai aumentar em 2 vezes a chance de ter hérnia de disco. Esse paciente ele estava paralisado, tá? Normalmente você tem que fazer algumas cirurgias bem complexas de hemivértebra. Esse aqui é o Léo, vou mostrar um vídeo dele. Ele foi resgatado, né? Abandonaram ele. Ele tinha essa hemivértebra. Ele não fez cirurgia. Aqui na esteira aquática, quando nós trabalhamos, nós temos uma aula também de animais paralisados, para vocês verem, tá?
começou a ficar em pé. Aqui já dando os primeiros passos na esteira aquática. E começando a andar. E voltando ativo, tá? Muito bem. Normalmente ele fica com um pouco de sequela, mas fez sem cirurgia, tá? A resposta é bem bacana. Então, hernia de disco, tem vários tipos de hernia de disco, né? Mas o que vocês têm que entender, assim, até tem uma aula aqui só sobre hernia de disco, tá bom? Se vocês quiserem ver, mas os Bulldogs são a segunda raça mais acometida por hernia de disco. E, normalmente a hernia de disco, ela paralisa. Então, toma muito cuidado. E olha só que engraçado, ó. Engraçado não, né? Mas olha só que diferente. Os Bulldogs, eles têm hernia de disco até 5 anos de idade. Então, são animais bem jovens. Ou pode ser até com 1 ano de idade, tá? Então, toma bastante cuidado com relação a isso, né? Esse aqui é um vídeo da paçoca, para vocês verem. A paçoca, ela também estava paralisada, totalmente paralisada. Ela fez cirurgia. Então, vamos analisar bem acima do peso, né? Ela tentando ficar em pé, depois da fisioterapia. E aí, depois de realizar a reabilitação, olha como ela voltou a andar bem. Tá? Então, a gente tem uma ótima resposta em animais paralisados. Então, quando começar a fisioterapia, dependendo da doença, o mais rápido possível. Tá? Entre no nosso site, olha ali as unidades e comece o mais rápido possível. Tá? Até para fazer um diagnóstico precoce. Se tem um deles, quer chegar a um diagnóstico, agende uma consulta com a gente faz uma avaliação também dele, tá? Pode pedir os raios-x. Ele volta a andar com quantas sessões quando está paralisado? Isso depende muito. Tem paciente que já voltou comigo em 2 sessões, tem paciente que demorou 60 sessões. Depende de cada paciente, tem que fazer uma avaliação. Tá? Mas eu posso garantir para vocês que o nosso protocolo de neuroreabilitação é o melhor do Brasil. Animal paralisado, xixi, cocô, volta a andar? Isso a gente consegue ajudar bastante com a acupuntura e com a ozonioterapia, que são também especialidades que a gente também atua nos nossos centros. Tá? E qual a melhor cadeirinha de rodas? É essa cadeirinha aqui, tá? Que chama Max Locomotion Modelo Lopes. Depois, se quiser, também vocês podem entrar em contato com a gente passa o contato para comprar. Ela é muito interessante porque ela o próprio movimento da roda faz o movimento dos membros, tá bom? E a hernia de disco em gatos? É bem incomum, tá? Tome cuidado, às vezes gato paralisado pode ser alguma outra coisa. Tá? Bom, como eu faço para levar meu pet para avaliação? Quais são as chances dele voltar a andar ou dele melhorar das displasias, da luxação de patela? Eu atendo com hora marcada na unidade Moema, Avenida dos Bandeirantes, na frente do aeroporto de Congonhas, mas você pode passar com qualquer pessoa também na minha equipe, de qualquer unidade. Todas elas funcionam com essa central de agendamento nacional, tá? Principalmente esse WhatsApp aqui, vocês podem mandar mensagem, a gente vai entrar em contato com vocês. Hoje, aqui durante a gravação a gente está com 45 unidades já em todo o Brasil e também na República Dominicana, né? E a gente quer chegar a 220 unidades. Eu vou mostrar o vídeo aqui só para vocês entenderem. A gente começou em janeiro de 21 com 13 unidades, nós mais que dobramos de tamanho e fomos para 32 unidades em janeiro de 22. Depois chegamos a 62 unidades em 10 estados. Então, a projeção chegar a 110 unidades em 2024 e uma projeção final chegar a 220 unidades. Então, provavelmente a gente tem alguma unidade próxima de você, a gente possa ajudar o seu pet, tá bem? Bom, esse aqui é o nosso Instagram, também vocês podem entrar lá no Instagram, ver as unidades, nosso site, tá? E aqui no nosso YouTube a gente tem várias outras palestras também, quem se interessou pode assistir também, tá bom? Muito obrigado, pessoal!